No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como trabalhar com a iluminação artificial de maneira eficiente no Twinmotion. E você vai ver que dominando alguns conceitos de iluminação, você consegue chegar a resultados como esses aqui que você está vendo na minha tela. Se você quiser melhorar suas apresentações, ganhar mais velocidade e eficiência nos seus projetos e entender de iluminação artificial com render em tempo real aqui no Twinmotion, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá pessoal, aqui é o Marcos. No vídeo de hoje, então, a gente vai trabalhar com a iluminação artificial aqui no Twinmotion. O Twinmotion é um software de render em tempo real, capaz de gerar imagens assim em poucos segundos. E o fato que ele, além de ser uma ferramenta poderosíssima de visualização, ele é uma ferramenta muito boa para a gente conseguir simular a iluminação artificial do nosso projeto. E vou mostrar no vídeo de hoje não só como vocês criam a iluminação com base na biblioteca do Twinmotion, mas alguns conceitos de projeto de iluminação, como temperatura de cor, luminosidade e as melhores sombras, para que vocês consigam reproduzir luminárias como essas spots R70 e as linhas de LED que a gente tem nessa cena aqui. Bom, e antes de tudo, eu vou mostrar para vocês como seria o nosso projeto se a gente não tivesse a iluminação artificial. Então, estou aqui nessa cena com o render em tempo real habilitado. Notem que a gente tem uma série de elementos aqui, né, que são as luminárias que estão colocadas aqui no nosso projeto. Inclusive, se eu quiser eliminar essa quantidade de informação dos elementos, basta eu pressionar G no teclado. Já começa o vídeo de hoje com uma dica super útil que faz com que a gente enxergue a apresentação de maneira mais clara, assim, sem os elementos aparecendo. É importante falar disso porque, como vocês podem observar, a gente tem aqui uma cozinha super escura. Se não fosse iluminação artificial aqui, talvez a gente não tivesse esse resultado que vocês estão vendo aqui. Muito do resultado de projeto vem dessa iluminação artificial estrategicamente criada aqui no Twinmotion. Bom, pessoal, para fazer isso, eu vou vir aqui no nosso navegador de projeto, vou clicar aqui na barrinha de pesquisa e vou pesquisar por iluminação. E eu tenho, então, 3 pastas de iluminação organizadas aqui no meu navegador de projeto. E se eu clico aqui nesse olho, em cada uma das pastas, eu desligo a iluminação. Então, se eu desligar, por exemplo, a iluminação da ilha, ó, vocês conseguem perceber que eu já desliguei uma parte da iluminação do meu projeto. Bem como se eu desligo a iluminação da sala, vocês vão ver que eu vou acabar desligando essa iluminação que está aqui. Ó. Então, iluminação da sala, vou desligar. E a mesma coisa acontece com a iluminação lá na cozinha. Ó. Eu consigo desligar também a iluminação na cozinha. E aí vocês conseguem perceber que a gente tem uma cena bem diferente do que a gente tinha antes, né? Só com a luz que está vindo ali da janela, que é a iluminação natural. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Se eu volto aqui para a minha cena anterior, vocês conseguem ver a diferença que a gente tem com a iluminação artificial, né? Eu mesmo poderia fazer arrastando o mouse, clicando e segurando o mouse, e eu desligaria, ó, as 3 pastas que eu tenho com uma série de luminárias. Isso faz com que eu consiga desligar todas as lâmpadas de uma vez. Mais para frente nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente desliga uma lâmpada, né? Como a gente pode desligar lâmpada por lâmpada no nosso projeto. A gente já chega lá. Bom, eu tô com a minha biblioteca aberta aqui do lado, como vocês podem ver. E aqui, então, a gente tem uma série de componentes de iluminação prontos para a gente utilizar. E para a gente utilizar uma iluminação nova, basta a gente pegar um desses aqui e jogar para o projeto e sair modificando. Para ser mais didático com vocês, eu vou criar do zero aquela parte da iluminação da cozinha lá. Então, eu vou chegar mais perto lá da nossa cozinha e onde vocês podem ver que a gente tem aqui, então, essa iluminação de AR70 que a gente tem aqui nesse armário aéreo. Então, essas 4 lâmpadas aqui de AR70, elas basicamente estão iluminando essa bancada aqui. E se não fossem elas, esse ambiente aqui seria extremamente escuro. Vamos ver como seria antes dessa iluminação. Eu vou clicar aqui em cozinha, vou abrir aqui a iluminação da cozinha, e olhem só, se eu desligo essas AR70 que a gente tem aqui, ó, vou desligar elas. Basicamente fica tudo muito mais escuro, né? Então vou mostrar para vocês como a gente configura essa iluminação dessas 4 lâmpadas aqui para chegar nesse mesmo resultado aqui. E para fazer isso, eu vou deletar elas e vou começar do zero, então, passando para vocês os conceitos que vocês precisam saber para chegar nesse resultado aqui. Bom, vamos lá então. Vou deletar aqui
Antes disso, eu vou abrir essa pasta, e para abrir a pasta a gente clica aqui nessa setinha que a gente tem. E aí, então, eu posso clicar numa lâmpada, segurar o Shift, e aí, então, deletar elas. Eu noto que eu tenho mais lâmpadas, eu tenho uma R70 lá também, então foi legal, inclusive, eu abrir aqui a pasta para que eu não deletasse algo a mais, né, que eu não quisesse. E falando um pouco sobre a organização, é muito bom a gente ter essas pastas para poder organizar o nosso navegador de projetos, assim a gente consegue ter um controle melhor e separar melhor os elementos que a gente está usando aqui no projeto. Bom, olha só, eu vou deletar essas 4 lâmpadas aqui. A primeira, e aí se eu seguro Shift no teclado, eu consigo selecionar uma série delas, ó. Inclusive, se eu seleciono menos, conforme eu vou clicando com o meu botão esquerdo do mouse, eu vou selecionando. Notem aqui que eu selecionei essa linha inteira, então, essas 4 lâmpadas são as mesmas que a gente tem aqui. Inclusive, se eu quisesse desligar, ó, eu poderia desligar elas aqui também, ó. Ligar e desligar elas aqui. Bom, meu intuito aqui é deletar elas, então eu basicamente vou selecioná-las e vou pressionar Delete no teclado. Já não temos mais essas mesmas lâmpadas ali. Como a gente cria uma lâmpada do zero? Eu estou aqui com a parte da iluminação aberta já na biblioteca, mas é importante mostrar para vocês como vocês chegam até essa parte da biblioteca. E para quem não está com a biblioteca aberta, inclusive, basta você clicar nessa setinha aqui, ó, e você então abre essa aba da esquerda mostrando a biblioteca do Twinmotion. Então, onde a gente acessa as luminárias? Como vocês podem ver, a gente tem uma série de seções aqui, né? Materiais, vegetação, objetos, e aqui a gente tem as luzes, tá? Então eu vou clicar aqui e a gente tem todos esses modelos aqui pré-prontos para utilizar. E para a gente ver como um deles fica, basta a gente clicar num elemento aqui, e eu acredito aqui que a R70, dentro dos modelos que a gente tem pré-prontos do Twinmotion, é muito parecida com esses 3 modelos que a gente tem aqui, tá? O 5, o 6 e o 7. Eu particularmente acho que a luz de R70 fica muito bem representada com essa luminária IES7 aqui. Bom, e para inserir uma luminária nova, então basta a gente clicar aqui em IES7 e notem que conforme eu vou passando o meu mouse aqui na minha cena, ele já vai querendo colocar essa iluminação e eu consigo já ver mais ou menos como é que está simulando essa iluminação em tempo real. Então basta eu mover o meu mouse e já vou vendo mais ou menos como é que está ficando essa iluminação e posso tomar uma pequena decisão aqui de escolher um outro modelo, inclusive antes mesmo de clicar. Ó, eu consigo fazer alguns testes e escolher alguns outros modelos. Ó, esse aqui é menos marcado o desenho, essa aqui é mais suave, e assim a gente vai conseguindo simular bem o resultado que a gente quer. Eu acredito que essa 6 aqui e essa 7 levam um bom resultado para quem busca algo parecido com a R70. Então o que eu vou fazer, a luminária que eu vou utilizar aqui, pode ser essa luminária aqui IES7, tá? E bom, para acertar o local exato que a gente precisa ter essa luminária, basta a gente se aproximar aqui, então vou me mover para frente e vou olhar para cima. Notem que a gente pode colocar exatamente bem no ponto onde está a minha luminária. E se eu clicar aqui, notem que conforme eu vou movendo, ele vai pegando as superfícies, ele vai então colocar no ponto exato que eu preciso, que é exatamente no ponto onde está a minha luminária e a minha lâmpada que vieram lá do Revit. Então basta eu clicar aqui e ele inseriu a minha luminária. Eu vou dar um ESC para que eu pare de colocar luminárias e observem que a gente já tem um novo elemento aqui no meu navegador de projeto. Inclusive, se eu seleciono, ele já dá as propriedades desse elemento aqui embaixo e eu consigo, inclusive, ligar e desligar essa lâmpada para conseguir ver. Bom, eu vou me afastar um pouquinho aqui para que a gente consiga perceber um pouquinho melhor essa iluminação acontecendo. Eu vou configurar essa primeira luminária e depois a gente vai criar outras luminárias com base nessa. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é trocar o nome dela de IES7 para AR70, né? Que é a luminária que a gente está reproduzindo aqui. Para a gente renomear um elemento, basta a gente clicar com direito, vir em renomear, e aí então dar um novo nome para esse elemento. Eu vou chamar de AR70 cozinha, traço cozinha. E aí eu posso dar um Enter para confirmar esse novo nome. Isso é excelente porque eu consigo buscar aqui no meu navegador e encontrar esse elemento com uma facilidade muito grande.
Bom, vamos às configurações desse elemento aqui, então. Aqui embaixo, como vocês podem ver, a gente tem uma série de configurações que a gente tem possíveis para esse elemento aqui. A primeira coisa que eu vou habilitar aqui, então, é as sombras que estão desligadas aqui. Basta eu clicar em Shadows e ele vai habilitar as sombras. E notem, então, que a minha luminária, que estava antes iluminando toda a parte da torneira, agora ilumina só a parte onde realmente a luz vai, né? Porque a luz vai bater nessa placa aqui de MDF e não vai chegar toda até lá, então fazendo essa sombra aqui. Então habilitar as sombras é essencial para a gente chegar num resultado realista aqui. O segundo ponto que eu vou fazer aqui é basicamente baixar um pouco o ângulo dessa nossa lâmpada. E vou deixar então em 124 graus para que a gente consiga chegar a um resultado mais parecido com a nossa R70, né? Então, uma curva única ali vindo dessa luminária. Bom, feito isso, a gente ainda pode trabalhar com dois outros elementos. Um deles é a intensidade, e no caso dessa cena aqui, está configurada a luminosidade para ser mais ou menos 1/10 do que é a iluminação, ou um pouco menos do que é a iluminação real do fluxo luminoso que está saindo dessa lâmpada. Então eu vou deixar em torno de 20 ou 30 e vou chegar num resultado bacana aqui para essa cena, tá? Então eu vou deixar em 20 aqui. E aí, pessoal, outro ponto importantíssimo a se observar é a questão da temperatura de cor. Como vocês podem perceber, essa luminária aqui ela está com uma temperatura de cor bem neutra, né? Justamente porque a gente tem 4.500 kelvins aqui. A temperatura de cor ela é medida na unidade kelvins. E quanto mais baixo for esse número, mais quente vai ser a nossa iluminação. Quanto mais alto for esse número, 5.000, 5.500, mais fria vai ser essa tonalidade de cor. O que a gente usa para ambientes de interiores nos projetos aqui, para chegar num resultado mais confortável, é 2.700 e 3.000 kelvins. Nesse caso dessa lâmpada que a gente está utilizando aqui no projeto, que é uma lâmpada R70 da Save Energy, a gente vai utilizar 3.000 kelvins, que é o parâmetro que veio do fabricante. Então eu vou digitar aqui 3.000 e vou dar Enter. E notem que a minha iluminação instantaneamente ficou mais quente, tá? Então esse é o resultado que a gente está buscando com a temperatura de cor. Então notem, inclusive, que eu já cheguei num resultado bem interessante, mas poderia ficar melhor. Bom, e outro ponto importantíssimo que a gente precisa levar em consideração é de onde está vindo essa luz. Então, como vocês podem perceber, a gente tem um pouco de luz vindo dali, e essa luz está vindo por meio de um material emissivo da nossa biblioteca. Mas nesse caso aqui, eu acho que eu vou até lá num outro ambiente para conseguir mostrar um pouco melhor, a gente tem um tipo de luminária que se chama luminária no frame, onde a gente tem essa luminária recuada. Então eu vou até pegar o elemento construtivo aqui, vou deslocar para baixo. Vocês podem ver que a gente tem essa luminária aqui. E como eu cheguei nesse resultado, então, de iluminação no Twinmotion, né? Como vocês podem ver, vou dar um Ctrl Z para voltar aqui e vou pressionar a tecla G para habilitar os elementos de novo. Bom, para chegar nesse resultado aqui, o que eu fiz foi basicamente colocar uma lâmpada R70 para baixo e a outra lâmpada, então, iluminando para cima, e assim, com isso eu tenho o papel da fonte de luz muito bem demarcado. Bom, vou voltar lá para a nossa cozinha, onde a gente estava fazendo a nossa lâmpada, e vou replicar então isso aqui para que a gente chegue no resultado. Para fazer isso de uma maneira muito simples, eu vou clicar na minha luminária e vou mostrar para vocês como eu crio uma cópia dela, então para a gente não ter que começar do zero. E é muito simples, basta que a gente clique no elemento e eu vou pressionar Shift enquanto eu deixo o meu mouse em cima dessa setinha aqui. E aí, pessoal, eu vou clicar com o meu botão esquerdo do mouse e vou arrastar um pouquinho para cima. E notem que eu já estou fazendo uma cópia dela. Quando eu largar o meu mouse, ele vai me fazer uma pergunta se eu quero fazer uma cópia desse elemento. E foi exatamente o que ele me pediu. Ó. Você está fazendo uma cópia, e aí que tipo de cópia que tu quer? Nesse caso aqui, eu vou escolher cópia e não vou escolher instância. A diferença entre os dois é muito simples. Se eu simplesmente copio, eu crio um novo elemento com base no outro e ele é diferente do primeiro. Se eu crio uma cópia com instância, conforme eu modifico esse aqui, se eu fizer assim, esse outro também vai fazer assim. O que eu fizer de alteração em um deles vai ser replicado no outro elemento. Então, nesse caso, eu quero simplesmente fazer uma cópia, vou dar OK, e aí, como vocês podem perceber, eu criei uma pequena lâmpada acima dessa minha primeira lâmpada que eu criei.
eu preciso girar essa lâmpada para cima. Então eu vou pressionar 8 no teclado, quem estiver utilizando a última versão do Twinmotion. Se você não encontrar esse comando de modificar, você pode clicar aqui embaixo, ó, e você tem aqui uma série de opções de comandos. Aqui eu vou usar essa aqui, ó, rotacionar 8, tá? E conforme a gente deixa o nosso mouse aqui em volta dessa pequena esfera de rotação, eu posso inclusive, ó, selecionar uma delas e ele está me pedindo para digitar. Aqui eu vou digitar 180 e vou dar Enter. E vocês vão notar que a minha lâmpada vai virar para cima. Agora basta então eu pegar essa setinha aqui para baixo e empurrar ela um pouquinho mais para cima para que eu faça essa fonte de luz aí de maneira muito realista. Então notem a diferença que a gente tem entre uma e a outra. É importante que a gente renomeie essas lâmpadas aqui. E eu inclusive vou clicar aqui e vou chamar ela de AR70 Contra, né? Que é uma luz contra, né? Uma luz para cima. Então vou chamar ela de AR70 Contra. E para facilitar o nosso trabalho, eu vou transformar essas duas lâmpadas numa só agora. Como eu faço isso? Para fazer isso é muito simples. Basta a gente clicar nessa lâmpada aqui e arrastar para cima da outra. Então eu vou fazer um conjunto desses dois elementos e aí então eu vou ter um só. Agora, pessoal, se eu desligo, eu acabo desligando a lâmpada toda, certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês como funciona a cópia de instância. Eu vou replicar essa mesma lâmpada que eu criei para essas outras portas que eu tenho aqui do meu armário. Então, inclusive o objetivo dessa iluminação aqui é que a gente tenha uma iluminação eficiente, inclusive não só na bancada, mas também no interior dos armários. E eu vou fazer isso então replicando essas outras lâmpadas que a gente tem aqui. Bom, meu objetivo agora então é criar novas luminárias com base nessa que eu acabei de criar. Eu vou colocar elas exatamente nessas outras luminárias que a gente tem aqui, ó. Então esses 3 pontos de luz que a gente está precisando ainda, eu vou criar agora. E para fazer isso de maneira super eficiente, eu vou botar a nossa câmera bem de frente. Eu vou clicar aqui embaixo nas configurações e vou acessar aqui então a parte da câmera. E aqui, pessoal, eu tenho esse ícone aqui de alinhar câmera. E o que eu vou fazer vai ser clicar nessa primeira porta aqui do nosso armário aéreo. Eu vou ficar bem de frente, ó. E fica muito fácil para a gente poder copiar. Bom, vou selecionar a minha luminária aqui. Então agora com a minha lâmpada selecionada, basta eu fazer uma cópia. Para fazer isso, a gente vai repetir o processo. Pressiono Shift no teclado e aí eu movo a minha lâmpada nesse eixo aqui, ó, à direita. E eu vou largar ela exatamente onde ela tem que ficar, ó, porque eu consigo ver com muita clareza, por ter colocado aquele outro ponto de luz para cima, onde que ela tem que ficar para ficar perfeita. Larguei exatamente aqui. E aí, pessoal, ele vai me fazer a pergunta de novo, se eu quero simplesmente copiar ou se eu quero copiar com base em instância. Como eu quero que, conforme eu altere uma luminária, todas as outras se alterem automaticamente, eu vou deixar a instância marcado. Inclusive, eu vou marcar 3 aqui cópias, é o número de cópias que a gente tem aqui, para que a gente já faça todas as outras que a gente precisa. Então, eu vou clicar aqui em OK, e aí, basicamente, eu criei as outras lâmpadas que eu precisava exatamente no mesmo lugar, porque essa distância aqui se repetia, né? Então, foi muito fácil criar, uma vez que a gente já tinha uma delas na posição. Notem, inclusive, que a gente consegue desligar elas de maneira unitária, ó, desligando aqui, clicando em cima desse ícone do olho. E eu consigo, inclusive, clicar em uma delas e fazer uma alteração. Por exemplo, caso eu queira deixar os 4.500 kelvins de novo, eu digito aqui 4.500, dou Enter e notem que a minha iluminação passou a ser mais fria para todas as lâmpadas que eu tinha criado. Então, quando a gente faz uma cópia com base em instância, a gente cria uma cópia onde, alterando uma delas, a gente basicamente altera as outras que vieram dessa primeira cópia. Então, vou deixar os 3.000 kelvins, vou dar Enter, e então a gente basicamente tem a nossa iluminação de AR70 criada aqui nessa bancada. E notem que a gente chegou exatamente no mesmo resultado que a gente tinha antes no início do vídeo, certo? Agora eu vou mostrar para vocês como a gente cria esse tipo de iluminação aqui embaixo, ó, que é essa iluminação de fita de LED. Nesse caso aqui, uma neon LED que está posicionada embaixo desse aéreo da cozinha.
Bom, para fazer isso, a gente vai usar um outro elemento aqui da nossa biblioteca, que é esse Area Light aqui. Bom, e essa dica aqui vale ouro porque ela é a melhor maneira de se criar uma iluminação de fita de LED aqui no Twinmotion. Então, eu basicamente vou deletar essa outra Neon LED que a gente tinha aqui do aéreo e vou criar do zero. Como é que a gente faz então? Bom, e para criar minha luminária exatamente no ponto que eu quero de novo, eu vou colocar minha câmera de frente de novo. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em configurações, câmera, e aí eu vou clicar aqui no nosso ícone de câmera line e vou clicar bem na face da parede para que a gente fique bem de frente. E o ponto do meio do nosso armário aéreo é entre essas duas portas aqui. Então, se eu colocar a minha luminária ali, com certeza vai dar certo. Vou clicar aqui em Area Light e vou colocar o meu ponto de luz aqui, ó, bem embaixo. Tá? Vou dar um ESC para parar de colocar e eu posso selecionar ela aqui e já clicar com direito e renomear. Então eu vou chamar ela aqui de Neon LED Aéreo e vou dar um Enter. Bom, com isso eu já tenho ela organizadinha ali no meu navegador. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser habilitar as sombras de novo. Notem que a gente já ganhou um pouquinho de qualidade. E aí então, pessoal, eu vou repetir os mesmos passos, só que nesse caso é uma configuração de lâmpada um pouquinho diferente. Eu vou deixar os mesmos 3000 kelvins. E aí, pessoal, aqui, num desses sentidos, notem que a gente aqui tem dois parâmetros. Um é o comprimento e o outro a largura. E em um desses aqui a gente vai colocar 2,40, que é o comprimento do nosso armário aéreo. No outro a gente vai deixar 10 centímetros, que é o que a gente precisa de fonte luminosa saindo ali. 10 ou 5 centímetros vai ser suficiente para a gente. Então aqui eu vou deixar 10 centímetros, vou dar Enter. E aqui eu vou deixar 2,40 e vou dar Enter. E com isso a gente tem a nossa iluminação ali. Eu inclusive vou baixar um pouquinho mais, ou vou posicionar um pouquinho melhor a minha lâmpada, mas eu acho que eu vou deixar com 2,30. E aí então a gente tem um resultado mais realista. Vou pressionar 8 no teclado, ou eu posso clicar aqui para a gente conseguir acessar mais configurações de movimentação. E aí eu vou mover um pouquinho para o lado, porque eu acho que eu consegui clicar bem no meio de onde eu precisava. Então, conforme eu vou movendo meu mouse, vou me movimentando aqui. Estou pressionando o botão do meio do mouse para conseguir dar o pan e aí ver a câmera exatamente onde eu preciso. Posso ainda movimentar essa lâmpada um pouquinho para cima para chegar num resultado mais realista. Conforme vocês vão girando, então, vocês conseguem perceber que a gente chegou num resultado bem bacana com essa iluminação aqui debaixo do nosso armário aéreo. Eu posso, então, ligar e desligar para vocês verem a diferença. Então é muito simples a gente criar esse tipo de iluminação linear aqui usando essa ferramenta. Bom, agora eu vou criar uma pasta separada e vou organizar todas essas lâmpadas que eu criei para que eu possa ter controle e desligar, por exemplo, a iluminação desse armário aéreo aqui com uma facilidade muito grande. Para isso, eu vou selecionar todas elas com Shift, então clico no primeiro, clico no último item que eu quero, pode ser de cima para baixo ou de baixo para cima, basta a gente clicar, pressionar o Shift e clicar de novo. E aí, pessoal, eu vou clicar com o direito e aqui a gente tem um botãozinho, ó, Move to New Container, tá? Mover para uma nova pasta. E aí, então, eu vou clicar aqui e todas elas foram parar numa nova pasta que eu vou chamar de Iluminação do Aéreo. E vou dar um Enter. E a partir de agora, então, se eu fecho essa pastinha, eu tenho toda a iluminação do meu armário aéreo colocada dentro de uma pastinha. Eu posso ainda mover essa pastinha para nossa pasta de iluminação da cozinha, ó. E aí, então, a gente tem isso organizado de uma maneira diferente que a gente tinha antes, mas só para mostrar para vocês também de maneira super didática como a gente faz para organizar os elementos aqui no nosso navegador. Bom, no vídeo de hoje eu mostrei para vocês como criar então iluminação artificial. A gente criou essas 4 luminárias modelo AR70 e essa luminária modelo Neon LED aqui embaixo desse armário aéreo. Como vocês podem notar, a gente chegou no mesmo resultado que a gente tinha então na nossa cena inicial lá. Eu vou até acessar ela aqui para vocês verem o resultado que a gente tinha antes e basicamente é o mesmo resultado que a gente chegou agora no final do nosso vídeo.
Bom, e caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre iluminação artificial, sobre esse vídeo, pode deixar aqui embaixo nos comentários que vai ser um prazer responder cada um de vocês. Caso você tenha alguma sugestão de vídeo ou algo que você queira aprender sobre Twinmotion, deixa aqui embaixo nos comentários também. Vai ser um prazer ouvir cada um de vocês. Vou ficando por aqui. Até mais!